No mundo em que coisas novas são descobertas a cada meia hora, uma revolução acontece por dia e a quantidade de conhecimento dobra a cada 2 anos, a gente tem que aprender o dia inteiro, todos os dias. Essa é a regra, aprender, aprender, aprender. Só que chega uma hora que a gente perde essa capacidade de aprender. Por quê? Porque a gente fica simplesmente superlotado de informação. Informação tem, mas não sabe exatamente o que fazer dela. E aí a gente tem que entender qual a melhor maneira de aprender. E uma das maneiras mais eficientes de se aprender é se desaprendendo. Você já ouviu falar em desaprendizagem? Se você ainda não ouviu, eu acho que vale a pena conversar sobre isso. O escritor e futurista Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda, definiu o termo onda para eventos grandes na humanidade. A primeira onda teria sido a Revolução Agrícola, a segunda onda, a Revolução Industrial, e a terceira onda, essa época que nós vivemos agora, a Revolução da Informática, da informação, na realidade. E essa terceira onda, a Revolução da Informação, provavelmente é a mais complexa que nós enfrentamos, justamente pela quantidade de conhecimento gerado. Na primeira onda, a quantidade de conhecimento dobrava a cada 150 anos. Já na segunda, a quantidade de conhecimento dobrava a cada 50 anos. E já na terceira onda, iniciada na década de 50, a quantidade de conhecimento dobrava a cada 10 anos. Isso no início, porque hoje em dia dobra a cada 2 anos, estima-se que em 2020 vai dobrar a cada 3 meses. Você já parou para pensar se é possível se absorver essa quantidade de conhecimento gerada? Até que ponto nós temos a capacidade de processar isso? Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, profetizou que o poder de processamento dos chips dobraria a cada 18 meses, mantendo o mesmo custo. Isso em 1965. E isso se provou real, é confirmado hoje em dia. Isso quer dizer que a nossa capacidade de gerar conhecimento e de processar esse conhecimento aumentou. Agora, a nossa capacidade de absorver esse conhecimento, como seres humanos e não como máquinas, isso daí aumentou? Como é que isso acontece? Será que realmente a gente está sabendo fazer tudo que a gente precisa fazer com essa quantidade de conhecimento gerado? Como é que eu uso isso no meu dia a dia? Como é que isso me funciona no dia a dia como empresário, como profissional, como criativo? Será que eu consigo utilizar isso em meu benefício de maneira eficiente? Será que eu preciso me manter atualizado? Será que eu consigo me manter atualizado? Um dos segredos para você conseguir absorver mais informação não é simplesmente estudar. Estudar é fundamental. Você absorver essas informações é absolutamente imprescindível. Agora, existe um limite. E qual é esse limite? Existe uma história bastante conhecida sobre um monge zen budista chinês que viveu no final do século XIX e início do século XX. Esse monge ele exercia uma grande influência sobre os jovens da área onde ele morava. Até que um dia isso despertou a curiosidade de um professor universitário, que ficou muito intrigado e resolveu fazer uma visita a esse monge, justamente para saber, afinal de contas, o que esse camarada tinha que fascinava tanta gente jovem, o que ele tinha para ensinar para essas pessoas que ele, como professor universitário, não tinha ensinado ainda. E um belo dia ele resolveu visitá-lo. E foi muito bem recebido pelo monge, que começou a conversar, e no meio da conversa, cada tentativa de ensinamento ou de fala do monge, ele era interpelado pelo professor, questionando, falando sobre seus conhecimentos técnicos, científicos. O monge resolveu servir chá para o professor e começou a colocar esse chá na xícara. E o professor ficou olhando. O monge não parou e o chá começou a transbordar. O professor ficou olhando durante algum tempo essa cena, até que chegou uma hora que chegou e falou assim: olha, você não está vendo que o chá está transbordando? A xícara está transbordando? Não dá para colocar mais. Nisso, o monge respondeu: pois é exatamente assim com o conhecimento. Você precisa esvaziar a sua xícara para que novos conhecimentos entrem dentro dela, para que você tenha novas capacidades de aprender. Enquanto o professor ficava interpelando, impedindo que o monge falasse, chegando com suas teorias, com suas lógicas, o monge não conseguia ter acesso ao professor exatamente por conta disso, porque esse professor simplesmente não permitia. A quantidade de conhecimento e de bloqueios que ele tinha era tão grande que simplesmente era impossível você chegar com alguma novidade, com algum outro ponto de vista. Basicamente, essa é a essência da desaprendizagem.
A desaprendizagem não é você esquecer alguma coisa que você faz, não é você deixar de saber ou mesmo mudar o que você faz. A desaprendizagem é você dar um descanso para aqueles conceitos que você tem e uma liberdade para aprender novos conceitos. Isso daí é fundamental para que você tenha maior abertura e maior capacidade de absorção do que existe de novo. A gente tem uma tendência a ficar muito preso aos nossos conceitos, aos nossos dogmas. Isso daí impede a nossa evolução e a nossa capacidade de aprender. A gente só aprende desaprendendo. Aliás, existe uma frase que foi cunhada pelo Pablo Picasso que eu acho fantástica, que ele diz exatamente isso: não existe criação sem destruição. Isso daí não significa que você tenha que destruir o velho para construir o novo, mas significa que você tem que destruir esses conceitos, você tem que quebrar esses conceitos para permitir que o novo entre e que você possa enxergar esse novo. Isso é fundamental. A desaprendizagem é um conceito que hoje em dia está sendo cada vez mais falado, mais difundido, não só no meio de aprendizagem, mas também no meio empresarial, porque isso é muito comum em grandes empresas que têm culturas já profundamente arraigadas, métodos quase que impossíveis de serem quebrados e que justamente por isso, nessas épocas de transformação que a gente vive, se veem muitas vezes perdidas porque são absolutamente incapazes de enxergar o mundo por outros olhos, de inovar. Para aprender, para se desenvolver, você precisa desaprender, você precisa literalmente dar um tempo ao seu cérebro, à sua vida, ao seu esquema de aprendizagem, para que ele tenha condições de absorver as nossas novas informações. Você precisa se despedir de preconceitos, de bloqueios, de vontades e simplesmente olhar com outros olhos. Isso é desaprendizagem. Na realidade, desaprendizagem é muito mais do que isso. Falando de uma maneira bastante simples e direta, ele é simplesmente uma maneira de você se despir daquele casaco pesado que a gente carrega com todas as nossas verdades. É você dar uma chance ao novo. É você se permitir olhar a realidade de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Na hora que você começa a esvaziar a sua xícara, quando você começa a permitir que outras realidades, outras maneiras de se fazer o que você está habituado a fazer, apareçam na sua vida, você vai ver que você começa a descobrir novos panoramas e novas realidades. E a partir desse momento, você vai realmente entender o que é aprender. E não só vai entender melhor o que é aprender, como vai passar a aprender de uma maneira muito mais profunda e definitiva. A aprendizagem ela é um processo contínuo, ela não para. A gente já falou isso em outro vídeo. Mesmo que você queira, você vai continuar aprendendo. A vida todo dia te ensina alguma coisa nova. Você pode aprender de uma maneira voluntária ou involuntária. Na realidade, o que é melhor é que você aprenda de uma maneira voluntária, que você pode selecionar o que você quer aprender e como você quer aprender. O importante é só você perceber que a sua vida ela é um eterno aprendizado, queira você ou não. Então, já que você vai aprender, querendo ou não, é melhor que você aprenda da melhor maneira, da maneira mais eficiente e da maneira mais prazerosa para você. No final das contas, aprender é algo extremamente prazeroso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. Se você lembrou de alguém, compartilhe. E lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando no sininho para você ser sempre alertado quando tiver vídeos novos. Muito obrigado pela sua companhia, te espero no próximo vídeo e muito sucesso para você!